Olá, recentemente um conterrâneo de Juazeiro pediu para que eu falasse a respeito da minha passagem embarcado no navio contra-torpedeiro Rio Grande do Norte, Delta 37. Eu digo o seguinte, eu embarquei no Delta 37 contra-torpedeiro Rio Grande do Norte, certo? Ex-USS Strong, na Marinha Americana, na primeira metade do ano de 1981. Eu já era oriundo do navio contra-torpedeiro Paraná Delta 29, certo? E fui mandado para o CT Rio Grande do Norte. Lá chegando, eu encontrei como comandante o capitão de fragata Ordival Ferreira Mendes Cardoso, como imediato o capitão de corveta Charnot e como encarregado da divisão de máquinas o tenente Brandão. O chefe de máquinas geral era o capitão-tenente Reginaldo, apelidado de Zangão. O meu chefe direto na divisão de caldeiras, na Bravo Uno, era o suboficial Ribamar, suboficial de caldeiras. Ele era do Maranhão e foi buscar um navio lá em Charleston, na Carolina do Sul, em 1973. A divisão de máquinas tinha como supervisor o suboficial MA William, que era gaúcho. E lá no CT Rio Grande do Norte, eu encontrei outros militares que participaram da primeira missão, que foi justamente buscar o navio nos Estados Unidos. Lá estavam o cabo C.A. Rabelo, cearense, que à época era marinheiro de máquinas. Estava o terceiro sargento C.A. Veloso, que à época também era marinheiro QSM, o cabo C.A. Edésio, o cabo C.A. Sobral, e tinha também o sargento, terceiro sargento, operador de radar, Lima, que foram buscar o navio nos Estados Unidos. Esse navio já era muito familiar em nossa família, haja visto que um tio meu participou também dessa famosa primeira missão, que foi a Charleston, buscar um navio lá na Carolina do Sul. Ele ficou lá de 1973 até 1974, quando o navio chegou ao Brasil, aportando em maio de 74, diretamente no Arsenal de Marinha. O nome desse meu tio, desse meu parente, também lá de Juazeiro, era Pedro Marciano Farias. Ele era cabo de artilharia, já é falecido. Então, eu embarquei no navio e depois o comandante, capitão de fragata Ordival, é substituído pelo capitão de fragata Olavo Manuel dos Reis Guimarães. E o imediato Charnot é substituído pelo capitão de corveta Pimentel vulgo Zé Ceguinho. E o capitão tenente Reginaldo, chefe de máquinas, foi substituído pelo capitão-tenente Santos. E o nosso encarregado, na divisão Mike de máquinas, continuava sendo o primeiro-tenente QCCA Brandão. O sargenteante que me recebeu no CT Rio Grande do Norte foi o marinheiro de máquinas, marinheiro do quadro de máquinas, Marcos Rogério Rezende, natural do estado do Espírito Santo. Ele era sargenteante da divisão de máquinas. É aquela pessoa que cuida de receber quem está chegando, cuida da burocracia, cuida de transmitir as mensagens e cuida da papelada de quem embarca e de quem desembarca. Ele é meu amigo até hoje, Rezende. E nesse navio, eu tive a grata satisfação de, pela primeira vez, viajar para o exterior. Isso aconteceu em outubro
de 1982, logo após a Guerra das Malvinas. Pois a Guerra das Malvinas acaba em junho de 82 e a gente viaja para a Argentina em outubro para realizarmos a Operação Fraterno 4, tendo como capitânia o porta-aviões da Argentina, 25 de maio. Nós estivemos nessa comissão nos portos de Montevidéu, Buenos Aires e Puerto Belgrano, na Argentina. Então, foi assim que pela primeira vez eu fui para o exterior. Também nesse navio tem um fato curioso. Nós fomos deslocados, sendo capitaneado pelo porta-aviões Minas Gerais, para o porto da cidade de Rio Grande do Sul, quando acontecia a Guerra das Malvinas. O Brasil ainda estava em dúvida, não sabia para que lado pendia, se apoiava a Argentina diretamente ou se apoiava a Inglaterra, já que o Brasil fazia parte do TIA, que é o Tratado Interamericano de Assistência ou Ajuda Recíproca. E nós fomos para lá, para o sul, fiz patrulha no mar jurisdicional brasileiro, enquanto a guerra continuava lá nas Malvinas. Quero dizer que nessa época o Oceano Atlântico já havia sido declarado zona de guerra, tanto por ingleses, desde lá de Ascensão, da Ilha de Ascensão, até o teatro de operações nas Malvinas, e também pela Argentina. Mas a gente patrulhou as nossas águas para proteger a nossa soberania. E fizemos patrulha até o ponto mais extremo ao sul do Brasil, que é o Chuí, que é o ponto cardeal mais extremo ao sul. Nesse navio eu participei de várias operações militares, exercícios com fuzileiros navais, operações militares, operações humanitárias. E eu fiz muitos amigos nesse navio. Certo? Até quando desembarquei. Passei por 2 comandantes e 2 imediatos nesse navio. Em 1997, esse navio já tinha dado baixa e foi vendido para uma empresa indiana para ser desmanchado lá na praia de Alang, para virar porca, parafuso e prego. E quando estava sendo rebocado, ao passar pelo Oceano Índico, ao largo de Durban, na África do Sul, ele pegou um mau tempo e teve que ser cortadas as amarras, pois ele estava sendo rebocado, e ele afundou, foi para o fundo do mar, como todo guerreiro, como todo dragão do mar. O CT Rio Grande do Norte, assim como aqueles que serviram nele, preferiram ser enterrados como verdadeiros guerreiros cangaceiros que eram, Zé do Norte. Preferiram o fundo do mar como túmulo, e não o desmanche em uma praia suja lá em Alang, para virar gilete, porcas e parafusos. Então, minha gente, desse navio, eu tenho que falar isso e dizer mais. Aquele menino pobre que saiu de Juazeiro, que ninguém dava nada por ele, mas eu nunca pensei nos meus inimigos. Eu pensava assim, em dar orgulho para minha mãe. Eu tenho certeza que minha mãe, lógico, na simplicidade dela, ela não sabia das minhas missões, mas eu dei orgulho para minha mãe. Eu servi ao meu país com orgulho e com dignidade. Então, essa foi a minha passagem pelo navio contra-torpedeiro do Rio Grande do Norte, Delta 37, que na Marinha Americana era o USS Strong. Eu sou Dom Benedetto, peço que curta o vídeo, inscreva no meu canal, valeu!